Oi, oi, pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais uma edição desse podcast, do podcast Superdotação na Pele. Eu sou a Poliana Raquel Pedroso, sou psicóloga e hoje, estou aqui com uma pessoa especial, uma pessoa que eu conheci aí na minha jornada de trabalho, que foi meu paciente, em avaliação neuropsicológica e que realmente, tem um histórico de vida aí muito significativo, que com certeza vai trazer, muitos aspectos que vão ser importantes para a nossa própria trajetória também de vida. O intuito do podcast Superdotação na Pele, basicamente, é contar a vida de superdotados, adultos, para a gente mergulhar nessas características que realmente, são muito distintas, no Brasil inteiro, por mais que a gente tenha características iguais, cada um vai expressar essas características de uma forma diferente. E foi por isso que eu trouxe, que eu convidei aqui o Júlio hoje para estar aqui com a gente. O Júlio é acadêmico em psicologia, também é da mesma área aí que eu. E, seja bem-vindo, Júlio. É muito gratificante, saber que você topou estar aqui. Fico muito contente com sua presença e agradeço, já aqui de antemão de ter aceitado, de ter despendido aí o seu tempo para estar aqui com todo mundo que vai assistir de forma gravada, esse podcast depois. Seja muito bem-vindo. E é um prazer te receber por aqui. Poxa, muito obrigado. Foi um prazer é todo meu, né? Receber o convite foi muito bom. Desde o princípio, assim, quando a Poli convidou a resenha, eu já fiquei super animado para fazer esse podcast, até porque eu lembro de sentir falta de alguns tópicos que eu vou fazer questão de trazer por aqui, foram tópicos da minha vivência. Quando eu estava pesquisando, eu não encontrava pessoas compartilhando essa parte da superdotação, né? E às vezes até via pessoas compartilhando algumas dessas coisas, mas de uma forma mostrando quão disfuncional, quão problemático pode ser, mas não necessariamente mostrando como lidar, né. Então vai ser um prazer aqui trazer para sua audiência tudo que eu puder, na verdade, e todas as estratégias que eu tive para como fazer amigos, como superar a ansiedade social, como lidar com o tédio na faculdade. Eu acho que é um tópico que a gente nem programou, mas é interessante tratar. E, bom, para você que está assistindo, meu nome é Júlio, eu sou acadêmico de psicologia, estou ali ingressando, chegando, daqui a pouco eu estou na metade da faculdade, tenho achado muito interessante e descobri que eu tenho altas habilidades, acredito que faça um ano e pouquinho, né? Antes disso não tinha nem ideia, mas isso vocês vão entendendo melhor ao longo do podcast, né? E acho que uma coisa muito importante que às vezes, eu encontro assim no percurso dos pacientes que eu atendo, quanto no meu próprio, processo individual, é realmente a gente questionar sobre, é um presente ou é um fardo, Isso que você trouxe agora, Então tem o lado do bônus, tem o lado do ônus, e é justamente sobre isso que a gente vai trazer aqui, um pouquinho esse olhar da infância, de uma infância real, A infância do superdotado não é aquela infância totalmente 100% atendido das suas necessidades, muito pelo contrário, Então, não é, por mais assim que a gente enxergue o talento ou as habilidades, ou de fato as experiências socioemocionais são muito difíceis, ali de enfrentar. E é justamente sobre isso que a gente vai compartilhar aqui hoje, no nosso podcast. Então, sejam todos muito bem-vindos. Para quem tiver dúvidas ao longo, da nossa discussão, podem mandar aqui no YouTube, no Spotify, o seu questionamento, que assim que possível a gente responde vocês aí. Então vamos lá, Júlio. Hoje, eu gostaria assim de iniciar aqui a nossa discussão a respeito, de como que você chegou até a superdotação, Que dia ali que você descobriu essa palavra, que existia superdotação e que movimento que você fez, depois disso, quando você descobriu que, tá, existe um negócio que se chama superdotação, e realmente eu quero saber se eu sou, se eu não sou. E o que que isso, implicou ali em você naquele momento? Total. Assim, a superdotação ela foi, tipo, para mim começou sendo 100% um fardo. Por quê? Porque num belo dia, a história da superdotação, eu falo que ela nunca começa quando você busca o diagnóstico, né? A história da superdotação, ela começa anos antes, quando muita coisa vai acontecendo e você não tem uma explicação para aquilo. E eu, ao contrário de muita gente,
Eu nunca me identifiquei com aquele superdotado que sempre foi criança prodígio. Na verdade, eu sempre me identifiquei com o superdotado que era criança do o fracasso personificado. Porque todas as coisas eu brincava que eu era o eterno segundo lugar. Eu sempre fui uma criança muito ansiosa, então eu sempre ficava muito preocupado no final das competições e perdia. Tipo, chegava até o segundo lugar e perdia, mesmo performando sem competir melhor do que muita gente. E os professores, eles não viam em mim um potencial acadêmico. Porque o que que acontecia geralmente? Eu aprendia e eu ficava entediado num nível onde eu não me importava. Eu era excessivamente despreocupado com a escola. Então, para mim era muito tranquilo assinar uma prova e entregar ela em branco. Por quê? Porque eu já sei isso. Se isso aqui vai cair na recuperação, eu não vou ter problema em fazer. E entre fazer essa prova aqui agora e dormir agora, eu durmo na aula agora e tô tranquilo. E isso era na pré-adolescência ali, né? Então, os professores viam como uma rebeldia, mas era só tédio. E eu, de certa forma, nunca olhei pelo ângulo de que eu poderia aprender a matéria, de que eu conseguia aprender, mas sim pelo ângulo que os professores falavam, do tipo, você não tem tanto potencial, ou você precisa se dedicar mais. E eu lembro que eu recebi relativamente cedo, assim, um laudo de TDAH. Por sorte, eu nunca cheguei a tomar remédio para TDAH, porque eu não gostava dessa ideia. Eu pensei, pô, se eu nunca tomei e consigo lidar com o básico que eu preciso lidar, eu não vou tomar, né? E quando eu ouvi falar de superdotação, era o histórico de uma criança que era zoado na escola, que os professores falavam frequentemente que tinha uma defasagem no aprendizado e que tinha dificuldade de aprender, e do nada eu vejo que. E detalhe, nesse período eu já não me identificava tanto com o TDAH. Eu via que muita gente se identificava, mas eu via que tinha algumas coisas do TDAH que não cabiam em mim. E aí, quando eu vi a superdotação, eu lembro que eu fiquei, ao invés de ficar feliz, eu fiquei muito irritado, na verdade, eu fiquei incomodado. Porque eu olhei e falei, peraí, então você está me dizendo que eu tenho todos os defeitos que essa pessoa tem, todas as assincronias, todas as dificuldades, então eu não consegui fazer amigos por ter interesse diferente das pessoas, eu ficava entediado na escola, eu tinha todas essas dificuldades, eu colecionava essas dificuldades. Mas a parte boa, onde eu aprendo rápido, onde as coisas boas eu não tenho. E aí, quando eu estava refletindo sobre isso, eu fui pesquisar mais sobre, né? Acabei mergulhando um pouco nesse assunto. E quando eu percebi que talvez pudesse ser mais uma distorção, eu vendo a minha própria realidade de uma forma um pouco diferente, eu falei, tá bom, mas e se não é só muito egocentrismo da minha parte, né? E se eu só não quero uma justificativa para dizer que eu não teria esses problemas que as pessoas têm, e na verdade eu tenho esses problemas, eu só estou buscando uma justificativa. E aí foi nessa hora que eu falei: "Tá bom, então vamos fazer a avaliação neuropsicológica". E teve uma coisa que aconteceu na minha avaliação neuropsicológica, que eu lembro de fazer alguns exercícios e alguns eu tinha muito claro que eu estava demandando um esforço, enquanto outros eu tinha muito claro que parecia montar um quebra-cabeça de 9 peças, assim, tipo, é impossível você não conseguir montar ele, porque a peça do meio você já sabe que ela é do meio e daí você só precisa conectar os cantos, então é muito fácil. E eu lembro de sair daquele teste de QI, depois de finalizado, olhar para o laudo e pensar: "Tá, mas qualquer um conseguiria isso? Tipo, por que que eu tenho esse diagnóstico?" Eu tenho quase certeza que as pessoas só não descobrem que elas são porque elas não vão atrás. A maioria, todo mundo é superdotado, não é possível. E aí, pra sorte, um amigo meu, que eu julgava muito mais inteligente do que eu, fez o teste e não foi diagnosticado com altas habilidades. E daí eu pude ver que, tipo, tá bom, então não é tão simples assim. Não é a pessoa parece inteligente ou tira boas notas, ela automaticamente é um superdotado que vai ter os problemas que um superdotado vai ter e as vantagens que o superdotado vai ter, sabe? Então foi ali que eu olhei, falei, beleza, isso aqui realmente é algo que pode me ajudar. Faz sentido levar esse laudo a sério. E a busca por esse laudo foi uma busca por, não vou dizer nem identificação, mas justificar o que tinha acontecido, porque até então, de certa forma, foi meio injusto, né? Você diagnosticar uma criança com TDAH e o professor que nunca te estimulou e nunca foi ver se você sabe o conteúdo ou não, falar no conselho de classe que você não consegue prestar atenção e tem uma dificuldade de aprendizado, né? Então eu acho que o sistema de educação não mostra para você o teu potencial e nem
ele acaba mais te atrapalhando do que te ajudando. E eu acho que nesse processo pode ter postergado um pouco a minha busca, mas depois que ela aconteceu, enfim, me ajudou muito. E aí, eu consegui explicar bem o porquê que eu fui atrás? Fez E, sentido? e acho que uma coisa que eu fiquei pensando aqui agora, Júlio, que assim, o quanto talvez essas experiências, né, ali precoces, primitivas, né, tanto na escola quanto com a família, o quanto elas são importantes para moldar quem a gente é e a forma como a gente vai se ver depois, né? Então, às vezes, de fato, né, a gente chama isso de vozes críticas internalizadas, né, dentro da terapia de esquema, que basicamente são o quê? São vozes, né, de que o outro realmente talvez nos cobrou, talvez foi hiperdemandante, talvez foi punitivo, né, ali com a gente em algum contexto que talvez, né, não foi real, né, realmente não era aquilo que estava acontecendo, e a gente internaliza aquilo como uma verdade, né, e aí a gente segue aquele script depois ao longo da vida, e isso pode virar, né, ao longo da vida ali uma excelente, né, e gigante autocrítica, né, uma gigante autocobrança, autoexigência, o perfeccionismo, né, e acho que uma coisa muito importante que você falou aqui é que eu vejo assim que muitos pacientes, durante a avaliação neuropsicológica, eles, principalmente quem é muito autoexigente, muito autocrítico, eles tendem a quê? Ter muita ansiedade na execução dos testes, né? E ter uma distorção do pensamento de, nossa, tô indo muito mal, nossa, tô péssimo, né? E realmente, assim, como um protocolo, né, que de alguém ali que faz a avaliação, todas as respostas que a gente vai dar, né, de fato ali ao paciente, podem ainda ocasionar mais ansiedade. Então a gente não pode falar, né? Não, você não tá indo bem, né? Porque ele vai, que aí geralmente assim vai ter um pensamento, não, mas a Poli tá falando isso só para ficar confortável, né? Ou eu dizer não, né? Nesse teste você foi mal. Então, assim, realmente são condutas que não são, né, de fato ali solicitadas e que a gente não pode fazer na avaliação. Mas de vez em quando eu tenho vontade de falar, meu Deus, né? Tipo assim, você tá indo muito bem, né? Você acertou tudo. E eu vejo que isso realmente é uma coisa que impacta muito a vida dos adultos superdotados hoje, né? E realmente vão gerando esse senso, né? De né, não sou bom o suficiente, né? Preciso me esforçar ao máximo, ou sou um fracasso, sei lá, né? Várias distorções, ou não sou tão bom quanto as outras crianças são, porque eu não consigo manter minha atenção, não consigo controlar meus impulsos, né? Sou dita ali como, sei lá, né? O que faz nas coxas. Então, realmente são distorções de pensamento que vão sendo construídas ao longo da vida e que depois na vida adulta vão gerar muito sofrimento, né? Principalmente ansiedade, humor deprimido. E eu fiquei pensando assim que todos esses comportamentos, enquanto você foi falando, Júlio, eu lembrei de uma experiência que eu passei ao longo da minha vida, que foi muito impactante para mim. Quando eu estava na segunda série, né, eu estudava numa escola que de fato tipo tinha recompensas, né, para quem terminasse antes. Então, quem terminava primeiro ganhava, sei lá, né, uma medalha de ouro. Quem terminava em segundo ganhava medalha de prata. E ao final de cada semestre era contabilizado quem tinha mais medalhas, quem tinha mais estrelas, quem tinha, sei lá, um monte de coisa, né? E aí eu lembro de uma vez que eu terminei por primeiro, só que a gente sentava em ordem alfabética, né? E eu sou a P, né? Então eu tava lá no fundão. E aí eu terminei por primeiro, levantei e fui levar o meu caderno para a professora. No meio do caminho, uma outra menina que estava atrás de mim, ela passou por mim, derrubou o meu caderno, pisou em cima do meu caderno, rasgou o meu caderno, né? Eu estava na segunda série. E, e aí né, assim, diante do meu temperamento, que eu sempre fui mais introvertida, quietinha, tímida, né? Aquilo foi uma exposição assim muito significativa para mim, né? Assim, de uma punição por eu ter sido a primeira, né? Por quê? Porque depois eu tive que refazer toda a minha tarefa, eu perdi todas as minhas medalhas porque rasgou, né? E aí realmente assim gerou um conflito de famílias e tal. Mas aí depois disso, justamente eu lembro um marco muito significativo na minha educação, sabe? Tipo assim, eu sabia a resposta, eu não falava, né? Eu já não lutava, tipo assim, né, de chamar atenção, porque se eu chamasse atenção, tinha esse lugar da competitividade. Então, eu me identifico muito com a tua história
de ser esse aspecto, tipo assim, né? Eu era 9, 8, 7. Para mim, depois de 6 e 7 ali, que já era acima da média, estava ótimo, sabe? Eu não me preocupava com isso. Então, realmente, são coisas que acontecem na realidade que vão fazendo com que a gente vá igual o caramujo, vá se protegendo, né? Para a gente sobreviver, a gente vai se escondendo, vai se camuflando, vai vendo o que é importante e o que não é importante. Então, realmente, isso acontece desde pequenininho, né? E tem uma implicação muito grande, né? Então, hoje, por exemplo, quando eu estou no lugar que eu estou sendo vista e as pessoas estão vendo as minhas habilidades e eu recebo alguma crítica, né? É como se realmente viesse essa pessoinha e pisasse no meu caderninho novamente, né? Eu fui a primeira colocada e tal, saí por, né? De fato, eu merecia a medalha de ouro, mas pisaram e rasgaram meu caderno, né? Então, realmente surge essa insegurança até no momento atual, né? E hoje a gente está falando aí de, sei lá, quase 20 anos depois, né? Então, realmente perdura o mesmo padrão de funcionamento, né? Claro que a gente hoje tem ferramentas para lidar com isso, né? Mas realmente tem muitos percalços que a gente vai ter que olhar de forma mais individualizada. Total. E assim, uma coisa que eu percebi enquanto você falava, né? Eu sempre falo isso e nesse momento eu esqueci. Quando eu era criança, antes de eu chegar nessa fase onde os professores diriam para mim que eu não teria tanta capacidade quanto os outros alunos e tudo mais, Uhum, é, antes disso eu fui o primeiro da sala a aprender a ler e escrever e aprender a tabuada. Então quando a professora fazia testes no quadro, ela colocava as palavras, colocava as contas e perguntava, né? O que que tá escrito aqui? B com A, e aí eu levantava a mão e falava, tá escrito bala. E aí a professora falava, parabéns, Júlio. Agora deixe as outras pessoas brincarem, tipo, e tirava isso. Então a escola virou tão tediosa por esses jogos não me incluírem que eu uhum, fui realmente, tipo, perdendo a vontade. E aconteceu até uma coisa engraçada na faculdade, há pouco tempo atrás, na verdade, que uma uhum, professora colocou testes de lógica, né? E só contextualizando qual foi a estratégia que eu criei para lidar com isso. Passei a levar coisas que eu tenho interesse e que são mais profundas e que me engajam mais na aula. Então, na faculdade, eu presto atenção no conteúdo, mas para fazer as provas, mas estou consistentemente pesquisando coisas que muitas vezes eu iria ver lá na frente. Essa é uma estratégia muito boa, porque por mais que a gente reclame muito das faculdades hoje em dia, elas são um ambiente muito rico que pode te proporcionar muita coisa. Só que você vai ter que ser inteligente e saber buscar. E você só vai ter algumas oportunidades se você tiver o conhecimento que as pessoas do quarto, quinto, sexto período vão ter. Por isso eu acabo correndo atrás desse conhecimento antes deles para antecipar. E, tipo, já teve professores me convidando para fazer coisas que eu nunca esperaria, sabe? E o ponto é que, nesse momento, na faculdade, a professora colocou uns testes de lógica no quadro. E aí, quando eu olhei para aquele teste de lógica, eu lembrei que na avaliação psicológica você fazia isso sem anotação, né? Você e o teu cérebro. E aí as pessoas estavam desenhando as tabelas para fazer o teste de lógica. Eu lembro que ela colocou três, aí eu respondi os três, aí ela falou, parabéns, Júlio. Agora espera, não fala a resposta. Só que dessa vez me feriu muito menos do que feria anteriormente. Porque a forma que eu tinha de enxergar isso quando criança era, eu tô sendo excluído. Então, se eu for melhor que essas pessoas, elas vão me excluir. Hoje em dia eu consigo reconhecer, e eu vi esse trecho no Divertidamente. A ansiedade olha pra criancinha e fala assim: Nossa, e se a gente for melhor que ela e ela não gostar da gente? Aí a felicidade responde: Tá, mas e se a gente for melhor que ela e ela admirar a gente? Então, a gente muitas vezes acaba confundindo e reutilizando as interpretações que a gente teve há muito tempo atrás. E é muito louco, porque você olha para uma pessoa com uma capacidade extraordinária, um indivíduo de alto potencial, e ele ainda não corrigiu esses pensamentos porque ele não se deu conta de que muitas vezes, óbvio, ter um suporte psicológico é, assim, primordial, não tem como discutir sobre isso, mas muitas vezes ele só precisa parar e argumentar contra o que ele mesmo está falando para ele. Então é tipo, poxa, e se eu der a resposta aqui e eles acharem que eu tô querendo me gabar? Tá, mas e se você der a resposta e eles te admirarem? E se você der a resposta e eles, tipo, você não controla o que eles vão pensar e você nem consegue prever o que eles vão pensar. Então, por que que sempre vai ser o pior?
sabe? Tipo, quantas pessoas fizeram comentários inteligentes e você criou ranço delas e quantas pessoas fizeram comentários inteligentes e você admirou elas. Se você parar pra pensar, as pessoas que você admirou têm um número muito maior, então por que se preocupar com isso e achar que todo mundo vai te odiar, sabe? Uhum. É, e eu acho que daí também entra um aspecto assim muito dessa identificação, né, da gente ter essa observação assim mais realista do nosso funcionamento, né? Como você trouxe esse exemplo de agora eu não preciso mais desse escudo de me camuflar, né? Agora eu não preciso mais, né, ficar dormindo, né? Agora eu posso ficar pesquisando outras coisas. Claro que, né, a gente também vai ter que lidar com várias outras questões, né, que surgem, né? Hoje a gente também fala de adaptações de enriquecimento, de currículo dentro da educação superior, né? Até em relação ao trabalho, hoje já está começando a falar um pouquinho mais sobre isso, mas é realmente nesse aspecto, né? Realmente é lutar contra as nossas próprias crenças disfuncionais que elas querem realmente sobreviver, né? Só que elas não são realistas e elas realmente vão gerar muito sofrimento para a gente, né? E acho que esse é o ponto de da gente entender que tá, né? Lá naquele contexto da infância, eu era aquela criança, né? Que pisaram no caderno, mas que hoje eu sou adulta que posso defender aquela criança, né? Então hoje eu tenho habilidade de defender, hoje eu tenho estratégias para defender, e hoje eu não estou mais naquela posição vulnerável, né, que eu estava antes. Então, realmente, acho que entender que a gente não está mais naquele lugar, né, que ocasionou com que aquela criança fosse formada, né, seja eu não sou bom o suficiente, não consigo, não vou dar conta, né, eu acho que isso é muito importante realmente para a gente desenvolver crenças mais positivas que possam refutar esses pensamentos na hora que eles surgem, né? Total, total. E esse processo ele acaba sendo muito rico, né? Porque eu falo que a minha experiência pessoal é que a crença ela é muito irritante. Ela gosta muito de sobreviver. Então, se você não der um arsenal racional e lógico para ela, pelo menos baseado no meu funcionamento, né? Então, não é só eu argumentar que não faz sentido eu pensar aquilo, mas Uhum, é eu conseguir provar por A mais B que eu não sou aquilo. Então não uhum, é eu só falar: "Não, tá tudo bem. Eu não sou, não tenho dificuldade de aprendizagem e eu não preciso ter medo de provas", por exemplo. Mas é eu pegar e se me preparar para uma prova, ir bem nela e usar ela como um ponto de referência, sabe. Ou indo muito além e não me preocupando com a prova, mas sim com o que eu sei. E aí talvez pegar uma página, escrever tudo que eu sei sobre um assunto, fazer um mapa mental gigantesco e a partir dali provar de forma mais prática que aquele assunto ali é um assunto que eu não preciso, essa crença ela deixou de ser útil para esse assunto, sabe. é, Então, e acredito que é como se fosse, a gente fosse pensar que é uma bactéria, né? O que que é a bactéria, né? Por exemplo, você pode limpar, esterilizar aquele ambiente, né? De tipo assim, vamos pensar um prato, né? Você comeu, você lavou a louça, guardou lá o prato, ok, né? Se ele não tem nada, se ele tá limpinho, ele vai ficar sem bactérias, né? Agora, se você deixou o prato, né, ali com o resto de comida, vai encher de bactéria, né? E isso assim, e aí e isso é cíclico, né? Eu acho que uma questão muito importante da superdotação é a gente pensar que é cíclico. Não é que eu desenvolvi o pensamento hoje, né? Consegui lidar com o meu perfeccionismo hoje, que eu vou lidar pro resto da vida. Não, amanhã eu vou ter que lidar com ele de novo, né? Amanhã eu vou você ter que come de comer e novo, né. lavar o prato de novo. Então, acho que realmente é como se a gente fosse pensar, né, que assim, é cíclico, né? Por mais assim que são repertórios que a gente vai adquirindo como hábito, mas eles são cíclicos, eles fazem parte, né? Quando de fato acontece mais uma coisa amanhã, eu vou ter que lidar com aquilo de novo, né? Claro que realmente eu vou ficando assim mais calejado, vou tendo o repertório de lidar com aquilo, e realmente as coisas que talvez antes me despertavam tanta ansiedade, hoje não me despertam mais, mas vão surgir novas coisas que vão despertar ainda ansiedade grande, né? Então, acho que isso também é um aspecto muito importante ali da superdotação, né? Que a gente fala da ambivalência, né? Do 8 ou 80. Então, eu já resolvi tudo, agora não vou ter mais trabalho, né? E depois surge do nada, né? Aquele problema gigantesco. Então, acho que realmente é também a gente ter esse pensamento mais congruente, né? De que, tá, amanhã pode acontecer uma coisa que, né? De fato, eu não consiga dar conta dela.
ou que ative bem mais o meu perfeccionismo, ou que eu lembre de, sei lá, de uma coisa lá do passado, né? Então, acho que isso também é muito importante a gente ter esse olhar do aqui e do agora, né? E aí, diante disso, também buscar as estratégias que, tá, qual que é o repertório que eu tenho, né? Eu não tô mais naquele contexto lá, mas agora eu já tenho um repertório, né? O que que eu posso falar, o que que eu posso fazer, o que que eu posso dizer, né? Isso é bem importante. Total. E assim, eu escuto muito isso, e eu lembro que uma vez eu estava de madrugada conversando com alguns amigos, e eles nem, sabe, eu não saí comentando com todo mundo que eu tinha feito avaliação neuropsicológica, né? E aí um, de forma bem despretensiosa, falou: Nossa, é, esse negócio de tese de QI é um negócio muito idiota, né? Quem faz só quer se reafirmar. E aí nesse momento, assim, eu fiquei em silêncio raciocinando comigo mesmo, e depois eu comentei com ele, ainda naquela roda de conversa, do tipo, as pessoas acham que a avaliação neuropsicológica, ela é tipo aqueles testes antigos que se faziam no BuzzFeed, aqueles testes de Facebook, do tipo, qual super espião você é? E aí você vai responder e daí falar, você é tal super espião, você é bom nisso, 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 tipo, e definitivamente não é assim, né? Uma das coisas mais ricas da minha avaliação neuropsicológica é que, primeiro, deu um nome para aquilo que eu tinha, mas eu diria que se você tirasse esse diagnóstico e desse todo o resto que veio, ainda assim eu teria ganho muito. Porque as pessoas não têm consciência do que uma neuroavaliação, avaliação neuropsicológica é capaz de fazer. Porque a partir dali eu sabia muitos defeitos que eu sabia que tinha, mas não sabia aonde eles estavam, né? Então, isso foi muito rico também. Muitas vezes a gente tá, por exemplo, acredita que não consegue alguma coisa por alguma crença, mas muitas vezes é uma falta de habilidade que você tem na gestão do tempo, e é uma habilidade que você super pode desenvolver, mas essa falta de habilidade faz com que você não consiga determinadas coisas que reforçam outras crenças. E aí você tá olhando para essas crenças, você tá olhando para todo o resto, você tá olhando para a fruta, né? E aí toda fruta que vem você adoça e come. Sendo que na raiz, o problema muitas vezes é até mais simples do que adoçar a fruta. Só que você precisa conhecer ele. E eu acho que isso foi uma das coisas mais ricas que eu tive na avaliação neuropsicológica com a Poli, que é quando vem aquele laudo e não vem só um parabéns, você é superdotado e um emoji de fogos de artifício. Não, vem um, olha, o Júlio César, ele apresentou tal assincronia, ele apresenta uma certa dificuldade em relação a isso, porém ele apresenta uma facilidade em relação a isso. E aí aquela devolutiva é muito rica. Porque é um, olha, Júlio, eu acredito que você está bem nisso, mas em contrapartida, eu acredito que você precisa desenvolver isso. E para mim, esse foi o ouro, assim, sabe? Porque eu falo com uma certa tranquilidade que muitas dessas crenças disfuncionais que eu tinha iriam continuar, porque eu ia continuar tendo os mesmos resultados. Justamente porque eu não conseguia melhorar em algumas áreas. E tem algumas que eu ainda, obviamente, estou melhorando, né? Por exemplo, gestão do tempo realmente não é uma área onde eu sou muito bom, tanto é que a gente tinha marcado o podcast, você se atrasou e a gente chegou junto, né? E eu tinha, detalhe, eu tinha me preparado para chegar na hora, eu estava aqui na hora, mas por algum motivo eu acho que isso aí é mais ironia do destino, não é possível. Brincadeira, É, mas aham, essas, essas, pode falar. esses pontos negativos que você precisa ir lapidando, eles são expostos a você, sabe? Uhum. E acho que é um mergulho no iceberg como um todo, né? Por exemplo, quando a gente pensa, né, no manejo do tempo, no hiperfoco, na desatenção, no isolamento social, na falta de amigos, né? Qualquer falta de habilidade social, são pontas do iceberg, né? São pontas que realmente a gente vai precisar aplicar, né, os testes, os instrumentos ali formais, normatizados para a população brasileira, para que a gente consiga ver se de fato está na média, está abaixo da média, está acima, né? Olhando todos aqueles resultados, faz sentido, não faz sentido, encaixa. É como se fosse de fato assim um quebra-cabeça, né? A cognição, né? Entender todo o funcionamento neuropsicológico realmente é um quebra-cabeça, né? São pecinhas que se encaixam. Só que cada uma tem um tamanho diferente, né? E às vezes tem, sei lá, uma pecinha que é bem pequenininha, né? Porque é uma fraqueza ali cognitiva
que talvez não foi, né, vista, que talvez outra camuflou, né, que tinha um tamanho maior e de fato, né, não teve nenhum impacto, né, funcional no dia a dia daquele paciente, mas eu sempre costumo dizer que de fato esses sintomas que realmente nos incomodam, né, o isolamento, a ansiedade, a desatenção, a procrastinação, né, são a cereja do bolo, né, é só a decoração do bolo. Por quê? Porque embaixo tem todo um bolo, né, que está sustentando, claro, a cereja ou a ponta do iceberg, mas que realmente traz as explicações do porquê que eu fico ansioso, do porquê que eu hiperfoco, do porquê, né? Porque geralmente são comportamentos que vão estar em vários, né? Em várias categorias, né? Se a gente for pensar em vários transtornos do neurodesenvolvimento, né? Então, por exemplo, se eu for falar da hiperatividade, né? Hiperatividade mental. Ela tá na superdotação, ela tá no TEA, ela tá no TDAH, né? Ela tá em dois transtornos do neurodesenvolvimento, na superdotação. Ela também está numa pessoa que tem só ansiedade, né, exacerbada, tem uma TAG. Ela também pode estar numa pessoa depressiva, né? Então, realmente, né, é como se a gente pegasse uma lupa, né, e fosse ali fazer essa descoberta, né, mais a fundo da cognição. E por isso que eu acho que o histórico de vida ele é tão importante, né? Que a gente tenha, de fato, domínio sobre o nosso histórico de vida. E eu acho que uma coisa muito importante que eu lembro que eu pensei sobre isso na sua avaliação, Júlio, foi que realmente assim, o quanto a busca pelo conhecimento, ela é muito importante para que se torne claro também para quem está avaliando ou para o terapeuta que está acompanhando, o psiquiatra que está, né, ali junto, dessa de fato identificação, né, de separar isso aqui é ansiedade, mas isso aqui não vem de um autismo, isso aqui não vem de, sei lá, né, de um aspecto ali ligado ao trabalho, vem do aspecto familiar. Então, realmente, o autoconhecimento, ele é muito importante, né, de fato, da gente ter esse conhecimento, assim, a respeito do nosso funcionamento. Até, por exemplo, no livro do Goleman sobre a inteligência emocional, ele diz que a gente precisa ter uma alfabetização emocional, que nós somos analfabetos sobre as nossas emoções, né? Então, eu acho que realmente, eu vejo assim, é muito diferente um paciente que já passou por um processo terapêutico ou que tem sede pelo autoconhecimento, de um paciente que não busca sobre isso, né? Então, é muito mais claro para quem está do outro lado, né? Para os terapeutas, e talvez, né, quando você se formar também, você vai estar desse outro lado, de ouvir quando realmente o paciente tem mais conhecimento sobre si, né? Ele domina o que é emoção, que aquilo não é estresse, que aquilo é ansiedade, que aquilo não é só uma ansiedade, aquilo já é um pensamento, sei lá, né, distorcido, que já está beirando ali um comportamento muito depressivo. Então, acho que isso também é muito importante. E eu fiquei pensando assim, ao longo da sua vida, como que você adquiriu, né, esse conhecimento? Foi por experiência própria, né? Foi por autoconsciência? Foi lendo? Foi pesquisando? Foi, né, com profissionais ali que te ajudaram? Como que foi, né? Como que você foi ganhando esse domínio, essa consciência a respeito dos seus comportamentos, da forma que você funcionava ao longo da vida? Então, é uma pergunta muito boa, né? Porque assim, boa, até certo ponto, era muito um autoquestionamento. Desde muito novo, eu sempre carregava um caderninho, e nesse caderninho eu gostava muito de descrever um pouquinho. Nem, às vezes era como eu me sentia, às vezes eu descrevia uma situação, às vezes eu escrevia uma ideia, e através desse caderninho eu conseguiria ver aquilo de fora. Isso eu sei que ajudou muito no meu autoconhecimento até hoje. Eu carrego um caderninho para lá e para cá, porque eu sinto que tudo que eu escrevo no papel é muito mais fácil ver de fora do que quando eu tô escrevendo no computador. E é muito mais simples você escrevendo no papel. Eu sinto pelo menos uma simplicidade maior, porque os estímulos são muito menores do que no celular, né? Então eu consigo ficar dialogando com a emoção, o que é uma coisa que hoje em dia eu mesmo me pego às vezes falhando nisso, que é eu tô aqui escrevendo. Aí eu paro e começo a olhar o Instagram. E aí, de certa forma, eu não percebo, mas eu fugi dessa sensação, eu fugi dessa emoção. Então eu tô me sentindo disfuncional, eu tô me sentindo mal por alguma coisa que eu fiz. Quando eu começo a scrollar o Instagram, eu começo a receber muito estímulo. E isso acaba me atrapalhando porque eu esqueço.
do que eu tava sentindo. E aí eu acabo não enfrentando aquilo. Então, esse caderninho me ajuda. E aí, sempre que eu tô ali, eu enfrento isso. Agora, por volta dos 12, 13 anos, eu vi uma disparidade entre as pessoas da minha idade, e eu lembro que eu jogava bola com pessoas de 1 a 2 anos mais velho, e na minha sala de aula todo mundo era um ano mais velho. E nesse período, por mais que eles fossem mais velhos, tinha uma disfuncionalidade na. Não sei se. Não consigo encontrar a palavra ideal, mas realmente gerava atrito entre as conversas, porque me incomodava muito pensamentos não fundamentados. Então era muito comum. Isso é normal de jovem, de adolescente, né? Por que que você acha que tal coisa é melhor que Y coisa? Porque eu acho que é. E eu não conseguia aceitar alguém acreditado porque eu acho que é. Então, eu era uma criança insuportável, né? Eu era o Sócrates da sala de aula. Eu ficava questionando, eu ficava refutando as pessoas. E chegou num ponto onde as pessoas começaram a se incomodar com isso. E aí as pessoas começaram a me zoar muito por isso. E daí, quando eu parei de falar, essas pessoas continuaram me zoando, né? E aí, nesse período, eu passei a ter uma dificuldade muito grande de socializar. E eu acabei me isolando muito. O período ali em Chapecó foi um período onde eu fui bem solitário. Eu lembro de que eu gostava muito de ficar acordado de madrugada nesse período. Então, tipo, ali no período das 4 horas da manhã era o período em que eu acordava e eu ia dormir o mais cedo possível, porque por algum motivo, parece que quanto mais sozinho eu ficava, mais sozinho eu queria ficar. E aí, como que eu preenchia esse tempo sozinho? Eu preenchia com múltiplos estímulos. Eu tinha um amigo nessa época e esse um amigo dizia que um dia eu ia surtar e ia ficar louco. Porque eu chegava todo dia na escola falando, então, eu encontrei um curso gratuito da Disney ensinando a criar universos, e aí agora eu criei um universo. E aí eu descobri um jogo onde eu posso criar esse universo, se chama RPG de mesa, e a gente vai jogar. Aí eu ia lá, li os livros da RPG de mesa, mostrava pra eles, só que como eu não tinha amigos, não tinha com quem eu jogar. Então a gente só ficava conversando sobre RPG de mesa, era incrível. E aí, num belo dia, eu vi uma frase, isso, tipo, já devia ter uns 14 anos, que era: não adianta você ser inteligente se você não tem capacidade de solucionar problemas. A inteligência é solucionar problemas. E na época eu não me sentia inteligente, mas eu pensei, tipo, poxa, se eu não sou inteligente, eu posso aprender a solucionar problemas e me tornar inteligente. E aí, nessa hora, eu joguei no caderninho, né? Quais problemas eu tenho hoje? E um dos principais problemas que eu encontrei foi o ato de socializar. Porque por mais que eu, poxa, tá lendo filosofia, tá criando um universo através de um curso gratuito que ele fez da Disney, mas quando chegava na sala de aula, olhava para um lado, olhava para o outro, não tinha com quem conversar sobre isso. E aí eu lembro que teve um período em específico quando esse meu amigo não estava na sala de aula, e não lembro se ele tinha faltado, se ele tinha saído, mas eu lembro que eu fui apresentar uma poesia, e não era nem na sala de aula, era num auditório. E quando eu subi lá em cima e olhei para todas aquelas pessoas, eu travei e falei, tá bom, eu trouxe a poesia no bolso, então é só eu tirar do bolso e ler. Só que eu tava tão nervoso, tão ansioso, que a minha voz não saiu. Então eu fiquei lá parado, colocava uma música enquanto você falava poesia, eu fiquei parado por uns 4 minutos até a música acabar. Aí eu desci do palco e em choque fui lá pro canto do auditório, assim, e eu acredito, até hoje eu não sei exatamente se foi uma crise de ansiedade ou se eu só estava extremamente ansioso, acredito que chegou a ser uma crise. E eu lembro que a minha principal dor naquele momento era tipo, caramba, eu tô muito mal e eu não tenho a quem recorrer. Tipo, não tem absolutamente ninguém aqui que possa me ajudar. E e aí eu lembro que a primeira coisa que vem na cabeça é aquele pensamento pessimista, né? Do tipo, nossa, eu vou ser sozinho para sempre, eu nasci para ser sozinho, eu não me enquadro, eu não me encaixo. Eu pensei, não, peraí, mas se eu não me enquadro, e quem não tá se enquadrando sou eu, cabe a mim melhorar isso. Então, essa autorresponsabilização, eu tenho certeza que autorresponsabilidade eu peguei da minha mãe. Minha mãe sempre foi muito assim, do tipo, se o ambiente é, faz com que isso que eu tô fazendo não funcione, eu tenho que me adaptar ao ambiente, não posso esperar que o ambiente se adapte a mim. E se eu não quero ficar sozinho para sempre, eu preciso encontrar meios para lidar com isso. E aí eu fui estudar. Primeiro eu fui estudar sobre comunicação. Então eu fui ler aqueles livros padrões do Dale Carnegie, Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas. Fui entender tudo que eu poderia sobre como fazer alguém gostar de mim. E eu acredito que o processo de autoconhecimento veio depois.
quando eu vi que só entender o que quando como alguém gostava de mim ou não, não era o suficiente, porque isso muitas vezes ter pessoas gostando de mim não fazia com que eu gostasse de mim. Então eu precisaria entender o que que eu mais valorizava, quais seriam os meus valores, quais seriam os meus princípios, porque isso é muito importante nas relações sociais, né, muitas vezes as pessoas se deixam de lado e ignoram as suas próprias necessidades para fazer com que esses pares gostem deles, porque senão eles não teriam esses pares. E aí, nesse momento, eu me vi, por exemplo, em ciclos sociais, onde as pessoas gostavam de coisas que eu não gostava, né? O menino só queria ir pra festa no final de semana, enquanto eu era nerd, eu queria jogar RPG com os meus amigos no final de semana. E ao invés de eu ir atrás desses amigos, eu só ficava com eles porque eram os amigos que eu tinha conseguido. Então, a partir dali, houve essa transição. E eu confesso que eu gostaria muito de citar os livros que eu li, mas eu realmente não lembro de nenhum agora. Tô até pegando aqui, tipo, mas um que foi interessante foi a Sutil Arte de Ligar o Foda-se. Porque, por mais que seja um livro muito raso, ele me trouxe a perspectiva do tipo, quais são os seus valores, né? E pôr isso em prática mudou muito a minha forma de enxergar a realidade, porque eu comecei a olhar para as coisas do tipo, quanto mais eu me entendo, melhor eu interajo com o mundo. Então, por consequência, não é só sobre, eu tô com muita raiva e eu xinguei essa pessoa. E aí, essa ação de xingar essa pessoa termina nela. Não, é tipo, tá, primeiro de tudo, o que que eu acho do que eu fiz? E aí, nessa hora, vem aquela martirização. Então, você tem que parar de olhar um pouco para esse lado emocional, de quem se martiriza, de quem se odeia, e olhar de forma racional, tipo, beleza, tá bom, eu não gostei disso que eu fiz. Por que que eu não gostei? Como é que eu resolvo? Então, eu sinto que isso é muito importante no processo terapêutico, tá? Porque você vai ter uma limitação de perguntas que você pode fazer para você mesmo, porque tem coisas que você não enxerga. As tuas costas, que muitas vezes é o lugar que mais está ferido, você não vê. Então você precisa de alguém para ir ali e tirar a faca que está cravada nas suas costas. Mas até certo ponto, você precisa também estar se questionando, porque senão vai chegar um momento onde você vai chegar para o teu terapeuta, você vai entregar nada, você não vai entregar tudo que você poderia entregar, e ele vai ter que, tipo, fazer milagre com as informações que você deu, porque você não se perguntou o suficiente. Então, eu acho que é uma junção, sabe? E para concluir essa linha de raciocínio, eu falo que quanto mais referências você tem, referências teóricas, melhor são as perguntas que você faz para você mesmo. Então, um livro que, primeiro, ele quase me tornou ateu, mas depois eu não virei ateu e por N motivos, né? Fui estudar sobre a religião e afins, mas é o Assim Falava Zaratustra, de Nietzsche. Ele tá aqui do lado por mera coincidência, mas esse livro, ele me fez questionar muitas coisas. Mas você não precisa parar para ler um Nietzsche, você pode ler um que eu tô lendo agora, que é A Biblioteca da Meia-Noite. Esse livro é de uma menina que começa a ver quantas vidas ela poderia ter vivido. E a partir disso tem toda uma história. Mas o ponto é, quando você olha para as definições que esses livros te dão, você consegue um arsenal maior de perguntas para fazer para você mesmo e para os outros. Um amigo meu que também é superdotado, ele estava falando, me contando uma história. E aí, só para concluir a linha de raciocínio mesmo, policiais do BOP estavam ignorando uma ordem do STF e invadindo a favela para vingar um outro policial do BOP que tinha morrido. Aí, enquanto estava todo mundo olhando para essa situação e avaliando essa situação meramente por ela ser o que era, o meu amigo olhou para mim e falou: eles ainda são considerados policiais quando eles ignoram as leis? E aí eu achei essa pergunta muito profunda, porque não era mais sobre uma questão de ser certo ou errado você vingar ele, mas era uma questão filosófica do tipo, o que que faz um policial ser um policial? E eu uso essa pergunta para dizer, tipo, quantas vezes você foi lá, fez uma pergunta para você mesmo que não girava em torno daquele ciclo. Parece que aquela situação que você viveu vive em looping para você, né? Você fica sempre se perguntando, meu Deus, eu não consigo fazer amigos, eu travo quando eu vou falar em público. Como que eu vou vencer isso? Como que eu vou superar isso? E você fica sempre no como, mas não sai disso do tipo, tá bom, por que que essa ansiedade vem? Quais pensamentos vêm para mim quando eu tô ali falando em público? Quando eu olho para as pessoas, por que que o julgamento delas me impacta, sendo que o julgamento delas não impacta a minha apresentação diretamente? É só uma visão que eles estão tendo de mim. E aí, por que que a visão que eles estão tendo de mim importa tanto? Será que deveria importar tanto? Esse é o tipo de pergunta que te tira do looping e coloca e é o tipo de pergunta que realmente vai te pôr para resolver esses problemas, sabe?
E acredito que uma. Fiquei pensando vários insights aqui que surgiram, até anotei algumas coisas que senão vou me perder. Mas acho que desse ponto de vista, né, do questionamento, eu lembro que quando eu estava na faculdade, uma professora disse assim, né, você pode fazer 18 anos de terapia e nunca ter feito terapia. O que que ela estava dizendo com isso, né? Que você pode ter, sei lá, né, ficado ali 18 anos sentando, né, de fato, numa poltrona, numa sala clínica, né, com um profissional ali, mas realmente nunca ter sido implicado no seu próprio processo, né? Então, acho que isso envolve o quê? Envolve a curiosidade, né? Então, acho que também, claro que, né, eu vejo que de fato tem uma curiosidade a mais na superdotação, que realmente, né, vai fazer com que esses indivíduos sejam muito curiosos a respeito do mundo, das coisas, das filosofias, das ideias, das teorias, mas também isso se volte para si mesmo desde pequenininho, né? Por que que eu tô sentindo isso? Né? Não estou conseguindo dar conta, sei lá, né, desse comportamento, dessas emoções, e aí busque estratégias ali para se regular, né? Eu já trabalhei muito com crianças superdotadas e eu vejo assim que é muito legal porque eles realmente são crianças implicadas assim, né, de você ensinar, vamos ventilar a raiva, né? Então, de conseguir ventilar realmente a raiva, mas eu vejo assim que, claro que, por mais que a gente seja muito curioso e busque constantemente, né, esse questionamento, essas respostas às nossas perguntas, eu vejo que tem um padrão muito frequente que acaba, de fato, levando assim a comportamento de paralisação, bem parecido com o que você falou, sabe, Júlio? De, por exemplo, assim, se eu começo a abrir demais, às vezes, né? Geralmente a gente chega num ciclo, né? Que realmente às vezes a gente não encontra solução, né? Eu não tenho amigos e aí eu não tenho vontade de socializar. Quanto mais eu não socializo, mais eu não tenho amigos, né? E mais eu fico me sentindo depressivo, mais depressivo eu não escovo o dente, não levanto, não me alimento adequadamente, menos energia eu tenho, mais depressivo eu fico, menos amigos eu faço, né? Então eu vejo assim que muitas vezes a gente tem o quê? Esse funil que vai descendo, né? Sei lá, uma espiral que vai indo, vai indo, vai indo, vai indo, vai indo, vai indo, né? E chega ali, às vezes, num lugar de maior paralisação ou de maior sofrimento. E eu vejo assim que às vezes muitas estratégias, né, até isso que você falou da resolução de problema, eu acho muito bacana. Por quê? Porque realmente hoje, né, quem são as pessoas que a gente vai verificar? Até isso está escrito no livro do Goleman, da inteligência emocional, que ele diz que as pessoas que têm maior sucesso, né, não são as pessoas mais inteligentes, que têm maior nível de QI, são as pessoas que são mais capazes de, né, de fato ali resolver situações no dia a dia, que têm maior inteligência emocional, que sabem lidar com as outras pessoas, que sabem controlar suas próprias emoções, que sabem ter relacionamentos, têm habilidades, né, outras que tanto que são pessoais, né, atributos ali de controle dos impulsos, flexibilidade, autorregulação emocional, quanto competências, né, coletivas, né, de desenvolvimento de comunicação assertiva, né, de habilidade de gerenciar problema, tudo isso vai ser importante. E eu vejo assim que no consultório hoje, né, o que menos importa é a inteligência, né? O que mais importa na avaliação neuropsicológica realmente é a atenção, é a memória, são as funções executivas para o adulto, né? Então eu vejo que, claro que a gente tem uma questão social, né, que vai valorizar muito ainda, né, o nível do QI, o atributo da inteligência, mas assim, a inteligência também é só uma pontinha, né? Que a gente vai precisar de atenção, a gente vai precisar de quê? De fato, de pensar sobre aquele pensamento, de metacognição, né? Então, quando você começa a se questionar, você está desenvolvendo o quê? Funções executivas, né? Metacognição, eu estou pensando por que que será que eu agi dessa forma, né? Por que que eu fiz desse jeito? Que outros jeitos eu tenho para fazer isso, para resolver esse problema? Flexibilidade, né? Não vou agir por impulso, né? Vou pensar como que eu poderia, né, agir. Então, estou fazendo controle dos meus impulsos. E aí a gente está falando de funções executivas, né? Então, acho que olhar para a superdotação hoje é realmente a gente olhar
de um ponto de vista amplo, né? Que a gente é um combinado de muitas coisas, né? De histórias, de funções cognitivas, de relações, de condições de saúde, porque a gente também é, né? E eu sempre pergunto em relação à questão da nossa saúde, porque às vezes um hormônio baixo, uma vitamina baixa pode influenciar sim o nosso humor, né? E a nossa funcionalidade. E eu vejo que às vezes a gente vai ter que realmente fazer essas refutações, né, do nosso próprio pensamento, né, de também e aí uma coisa muito bacana que eu tenho implementado muito hoje, porque assim, porque muito tempo eu me cobro muito o tempo todo, né, assim, talvez como você também se cobra muito o tempo todo. Então, assim, chega no final do dia, com certeza você vai se identificar comigo. Chega no final do dia, seu computador está com 500 abas abertas. Por quê? Porque você abriu uma, daí não deu tempo, daí você fecha, daí você deixa ela ali. Ah, não, não vou fazer isso agora, vou deixar aqui. Daí você abriu outra, daí você abriu um outro navegador para criar mais abas, porque o seu computador já estava travando, né? E uma coisa que eu tenho feito recentemente é realmente. E aí o que acontecia, né? Todo dia eu só suspendia o meu computador, por quê? Porque eu não queria desligar todas as abas abertas que estavam na minha mente, né? Então, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, tem que fazer aquilo. No meu caso, eram demandas, né, de trabalho. Mas no seu caso, a gente pode pensar aqui no exemplo da nossa preocupação. A gente abre uma preocupação. Por que eu não tenho amigos, né? Por que é tão difícil fazer amigos? Por que as pessoas não gostam de mim? E aí vai abrindo, é como se fossem abrindo abas ali do navegador e vai abrindo, 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 abrindo. E quando você vê, aquilo tá o quê? Tá afetando a memória, né, operacional da máquina, né? Tá afetando o hardware, porque começa a travar, você clica ali, ele não responde mais exatamente na hora que você clicou. Então, assim, vai travando a própria máquina, a gente está falando do computador. Isso acontece com a gente, né? Se a gente vai abrindo também muitas abas, né, de pensamento e não vai encontrando resposta para esse pensamento, a gente começa a entrar num ciclo. Minha terapeuta diz que é o ciclo da ruminação. Se a gente começa a entrar no ciclo da ruminação, que é um ciclo do racional em detrimento das nossas emoções, a gente vai embora, porque são perguntas sem respostas, né? Por que eu não tenho amigos? Ah, daí tem milhares de respostas, né, para isso, mas nenhuma vai responder exatamente aquilo. Então, realmente, às vezes, assim, talvez algumas coisas mais concretas possam nos ajudar, né? Sei lá, eu vou conversar comigo mesmo, né, para ver o que que eu sinto quando eu penso que eu não tenho amigos, né, para eu acolher aquela emoção naquele momento. Eu vou listar quais são as evidências contrárias que realmente, né, me provam que eu sou uma pessoa bacana, tem sim pessoas que gostam de mim verdadeiramente, quais são os atributos que eu gosto nas outras pessoas e que realmente eu acho que é importante. Então, às vezes, esses outros comportamentos também nos ajudam a ir fechando, né, essas abas que realmente vão gastando muita energia e às vezes, e o que eu falei, né, que eu tenho feito ultimamente, é justamente isso. Eu vi que o meu notebook começou a do nada ele parava, né? Ele travava. Por quê? Porque eu deixava todo dia aquelas 500 abas abertas. Então agora eu tenho feito o hábito de realmente chega à noite, desligo, fecho, 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 fecho. Amanhã eu vou abrir só qual é de amanhã, né? É claro que, né, eu tô falando de um aspecto aqui do trabalho, né? Na vida real isso é muito mais complexo, né, para outras questões. Mas o que que eu quero dizer com isso? Que realmente a gente também precisa escolher quais são as lutas que a gente quer lutar em cada dia, né? Porque se a gente for tentar lutar todas, né? Se eu for querer fazer todas as demandas que eu tenho que fazer no mês inteiro naquela semana, eu não vou dar conta, né? Então, assim, realmente, quais são as necessidades, né? Quais são as coisas que, na ordem de prioridade, são mais importantes que eu trabalho agora? Minhas relações sociais, porque eu tô tendo ansiedade, né? É realmente agora o humor deprimido, porque eu tô sem energia para ir trabalhar. É realmente a criatividade, porque eu quero novas ideias que eu estou desenvolvendo aquele projeto, sei lá, aquele aspecto ali do meu trabalho. Então, acho que realmente também, assim, é como se a gente fosse fatiar a pizza, né? A gente tem que comer o quê? Cada pedaço de uma vez, né? A gente não come a pizza inteira. Por mais que a gente, né, coma, sei lá, vários pedaços, mas assim, é mordida por mordida, você não consegue enfiar inteira. Então, eu vejo que muitos superdotados, eles também vêm com muita sede ao pote, e aí o que acontece? Eles viram o pote com tudo e derrama tudo, né? Eles querem conhecer tudo de uma vez só,
e realmente, às vezes, acaba perdendo alguma coisa, a gente não consegue dar conta de tudo, ou se saem extremamente, assim, ansiosos, né, tipo: "Meu Deus, tem muita coisa", né, até isso é muito comum depois da superdotação, né, de ficarem muito curiosos pela superdotação, mas eu sempre digo: Fiquem calmos, que é um processo aos poucos e com o tempo, né, realmente esse conhecimento vai fazendo sentido, você vai conseguindo lidar com as suas características, né, atender aquilo que está em falta, olhar para aquilo que precisa ser visto. Então acho que essa questão do tempo também é um aspecto bem importante, né, Júlio? Não sei como que você vê isso. Muito, super concordo, na verdade. E aí, tipo, vou quebrando o teu raciocínio em partes, né? Primeiro, em relação às janelas, eu falo que eu penso para mim, na verdade, que quando você pensa na ansiedade social, como um exemplo, você vai ver ela em várias facetas, de várias formas diferentes, trazendo vários problemas diferentes. Então, por exemplo, só na pergunta do eu não tenho amigos, vem a questão do será que eu sou interessante? Será que eu sou chato? Eu gosto da minha personalidade? E nessas variáveis, para cada uma tem várias soluções diferentes. Então, muitas vezes, você traçar uma estratégia só, se apegar nela e ignorar as outras por hora, vai ser muito mais funcional, porque qual que é o problema, né? E isso eu falo com muita tranquilidade porque eu passei por isso. Você tem um overload de informação. Se você olhar aqui livros de comunicação, eu, eu lembro que na época eu peguei assim e comecei a ler um monte de livro, ver um monte de vídeo, e aí toda vez que eu ia conversar com alguém, eu tinha 300 coisas para fazer, né? Tinha uma linguagem corporal certa, um tom de voz certo, as perguntas certas, o jeito certo de perguntar, o jeito certo de responder, tanta coisa. E aí eu lembro que quando eu tava nesse overload, eu falei, cara, eu não vou dar conta de fazer isso tudo. E aí eu anotei uma frase no meu caderninho, e eu só lembro dela porque eu repeti ela para mim várias vezes, né? Mas procure amigos e você verá como difícil é fazê-los. Seja um amigo e veja que eles estão em todos os lugares. Que aí o que que eu percebi? Eu peguei aquele problema complexo e tentei trazer ele da forma mais simples possível de enxergar ele, que é as pessoas elas estarão dispostas a serem legais comigo se eu for legal com elas. E aí, a partir disso, para criar laços profundos, para criar amizades mais próximas, vai acabar sendo outro problema. Ele vai existir, né? Ele vai continuar. Não vou resolver todos os problemas de uma vez, mas só de eu rebaixar para a forma mais simples possível e estar disposto a fazer uma coisa, já me coloca em movimento, e aí eu nem sei se eu vou precisar de todas aquelas coisas. Eu acho que um dos problemas do superdotado, muitas vezes, é que por ele enxergar, isso é um desafio pessoal meu, tá? A minha memória operacional me sabota de vez em quando. Então, tipo assim, você enxerga muita coisa, aquelas várias linhas de raciocínio estão convergindo, você vê algo grande, você não sabe como executar aquele algo, e você fica pensando num plano de 1000 passos, sendo que muitas vezes se você vai para um passo só, os outros 999 acontecem quase que de forma automática. Você só precisa continuar caminhando, né? E eu pessoalmente, de forma situacional, me pego reflexivo sobre isso, me pego, tipo, pegando um projeto que era algo simples, que eu ia fazer em uma semana, e aí eu passo 3 dias planejando, porque de repente esse algo que parece uma semana, de uma semana virou algo gigante. E aí quando eu olho, eu falo, não, peraí. E aí é muito engraçado porque às vezes, quando eu me pego num contexto onde eu sou obrigado a fazer o oposto, eu consigo fazer o oposto. Então não é como se eu não conseguisse trazer para o simples e fazer o simples, mas de forma automática acontece de tornar. Na verdade, não é nem tornar complexo, né? É pegar o que é complexo e tratar como complexo. Mas se você trouxer para uma forma simples de enxergar, fica muito mais, não sei, tangível, talvez, muito mais prático. Um exemplo disso também é em relação à consistência. Agora, esse é o meu desafio do momento, né? Eu quero ser mais consistente em tudo que eu for fazer e tudo que eu decidir ser consistente, eu quero conseguir ser consistente. E aí eu estava conversando com os meus amigos e um amigo falou assim, Júlio, a nossa diferença é um amigo que ele vai na academia, né? Então, em um ano, ele conseguiu construir um corpo assim absurdo. Realmente, o nível de consistência dele é absurdo. E eu falei, cara, você tem que me ensinar isso, porque você conseguiu e eu não consigo. Aí ele começou a fazer algumas perguntas, eu comecei a explicar para ele como eu enxergava as coisas. E ele falou, Júlio, a nossa diferença é que quando você falha,
você quer calcular toda a proteína que você perdeu, o que que isso significa baseado no teu metabolismo, como é que você compensa isso no treino, como é que você, redistribui isso em outras alimentações, enquanto eu só acerto na próxima. E aí eu fiquei, tipo, na hora isso foi tipo um soco, assim, no estômago, sabe, porque tipo, às vezes você tá tão preocupado com aquele super problema, se que ele que você esquece que só de você acertar na próxima, parte dele já vai ser resolvido. E se você precisar fazer algo além, você vai perceber, entende? Então isso é uma coisa que eu levei como aprendizado, sabe? Simplificar as coisas e tentar ir pra prática de forma mais simples, porque no fim o que resolve o problema mesmo é o que você faz na prática. Embora o processo de reflexão esteja diretamente relacionado ao que você faz na prática, né. E também eu fiquei pensando aqui agora no que você disse, que nós estamos, eu acho que isso é um padrão muito presente no superdotado. O superdotado, ele acaba. E aí a gente vai pensar que é até pelos neurotransmissores, né? É muito mais dopaminérgico você estar, né, pensando numa coisa muito legal, cheia de, né, que te gera ali uma super carga, né, de prazer, de satisfação, de aspecto ali positivo, do que fazer a coisa chata, né? Então, realmente, isso também vai ter uma questão ali neurológica envolvida, mas eu fiquei pensando aqui, que um aspecto muito importante e que eu tenho, de fato, assim, pensado muito sobre isso, é que realmente a vida é das pequenas coisas, dos pequenos movimentos e não dos grandes, né? Só que os grandes realmente eles nos geram mais, né, entusiasmo, mais satisfação. Por exemplo, tem até um livro, né, que fala da intensidade emocional, que fala, né, de você subir ali o Monte Everest. Quando você está subindo, o quê? Você está cheio de energia, né? Você está cheio de dopamina também para subir. Só que o que acontece? O superdotado ele entra num túnel, né, que ele só consegue ver lá o final, né? E muitas vezes ele se desconecta do aqui e do agora para como que eu tô, né? Eu só tô vendo que eu quero passar no concurso, né? Eu quero passar na Universidade Federal em tal curso. Então, às vezes eu tô tão observador desse pilar lá do fundo do túnel, né? Do lugar que eu quero chegar, que eu esqueço de trilhar o caminho, né? E aí eu me perco às vezes nesse sentido, por quê? Porque eu esqueço de fazer pausas. Eu esqueço, né, que eu sou um corpo e não sou um robô, né, que tem que produzir o tempo inteiro. Eu esqueço que eu deveria ter descansado mais, né, do que de fato ali ter trabalhado tanto. Então, eu vejo assim que hoje a grande dificuldade, talvez, dos adultos é justamente encontrarem qual é a forma, qual é a minha receita do meu funcionamento, né? Então, tipo assim, não tô dizendo aqui que o funcionamento não é, então, não entrar no túnel, tá? Porque eu não consigo ver minha vida sem entrar no túnel, né? Não consigo observar, né? Dos meus pacientes aqui, pessoas que eu conheço superdotados também, não consigo enxergar eles sem esse movimento de entrar no túnel. Mas que a gente precisa olhar esses pequenos passos, né? O que que tá passando ali no túnel enquanto eu tô indo, né? E eu vejo, e aí a gente pode pegar dois aspectos, né, assim, importantes. A casa, né? A gente constrói a casa e o que você trouxe, acho que o exemplo também vai em relação a isso, né? Um pedreiro que está lá construindo a casa. Claro que ele erra, né? Diante ali de, sei lá, ele vai colocar um tijolo ali, colocou meio torto, mas assim, é isso que vai, sei lá, desmoronar a casa? Não, né? É isso que vai fazer com que a gente perceba depois que aquele único tijolo tá torto? Não, né? Então é o quê? É o conjunto, né? É o inteiro, é a casa, é o prédio inteiro. E quando a gente olha para ele depois, tá tipo, nossa, né? Tá aqui, serve, tá funcional, né? Tá bonito. Então, realmente é, é importante que a gente tenha esse olhar atento às pequenas coisas e realmente seja flexível, né? Porque eu vejo que quanto mais a gente olha do ponto de vista do perfeccionismo, mais a gente vai estar suprindo, né, esse olhar do que está faltando, de que não está perfeito, que deveria estar sendo feito melhor. E a gente, de fato, assim, vamos olhar no aspecto do túnel, né? Se eu olho pelo ponto de vista da autocobrança, da autoexigência, da autocrítica ou da defectividade, né? Eu só vou olhar ali dentro do túnel no sentido assim, nossa, falta muito ainda para eu sair desse túnel,
né? Tá lá, ó, tá vendo? Parece o filme da Era do Gelo, né? Fica aquela saga para conseguir pegar e não chego, eu não chego lá, né? Mas o que acontece? Eu passo o túnel inteiro desconectado, né? E geralmente aí a gente vai pensar que eu tô falando de desconectado no sentido, né, de desconectado do que eu preciso, desconectado de atividade física, desconectado de relações sociais, desconectado dos meus próprios sentimentos de lazer, de espontaneidade, né, de diversão para mim mesmo. E eu acho que realmente é isso, sabe? A vida, ela é feita por pequenas coisas. E quanto mais o superdotado ele vai, de certa forma, assim, se conectando com as coisas intelectuais, coisas que são interessantes para ele, eu vejo que é muito difícil, né, dele gostar dessas pequenas coisas, né? Por quê? Porque realmente é como se aquilo tivesse uma carga de dopamina muito grande, né? De realmente quando eu passei em tal concurso, nossa, né? Realmente me sinto muito feliz, me sinto muito entusiasmada e tal. Só que aí eu li isso bem recentemente, quando eu estava estudando a teoria do flow, e aí estava escrito bem assim, né? Depois que a gente vivencia essa experiência plena, essa experiência positiva do flow, né? De atenção excessiva aos detalhes, de criatividade, o que que acontece? As pessoas tendem a não gostar, né? Tipo assim, então eu deixo lá, passei, pronto. Agora qual que é o outro? Qual que é o outro túnel que eu vou entrar, né? Então realmente é como se aquilo já não me gera tanta dopamina e tanto entusiasmo que eu já quero um outro, né? Só que aí realmente a gente, de fato, né, precisa estar talvez mais atentos a esse aspecto do aqui e do agora, né? No cuidado do dia a dia, e aqui eu envolvo tudo, não envolvo só o aspecto psicológico, né? Que é o principal que a gente falou aqui hoje, mas da alimentação, da nossa saúde, né? Então, realmente. Observar o túnel ou observar degrau por degrau, né? Se a gente for pensar numa escada, né? Se eu quero subir lá na torre, eu vou ter que subir o quê? Degrau por degrau. Eu não tenho a habilidade de uma, né, uma perna tão grande que pule, né? Ou um guindaste que me jogue lá em cima, né? Não, eu vou ter que subir um por um, né? Então, realmente, às vezes a gente tem que voltar, né? E aí eu gosto muito, de fato, de usar aqui do mindfulness, da atenção plena, justamente para isso, né? Observar o meu estado corporal aqui e agora, nesse momento, né? Quais são os desconfortos que eu estou vivendo nesse para subir até aqui, né? E acho que uma coisa muito importante também, Júlio, é que realmente assim a gente muitos superdotados, eles eu vejo assim que tem um perfil, né, de desconsiderar o seu próprio organismo, né? Desconsiderar que é um corpo, desconsiderar, né, que precisa parar, que precisa descansar, né, que vai ter as dificuldades da vida, né, que pode errar. Então, realmente são coisas assim muito básicas, mas que com certeza geram, de fato, sofrimento hoje para muitos, muitos, não só superdotados, né, mas para muita gente também. Total. E nisso tem dois pontos que sempre me pegaram muito. Até hoje, na verdade, eu busco ser mais consistente. Realmente é um desafio, tipo, não ver as coisas como um túnel, né? Porque, por exemplo, eu decidi ser mais consistente. Aí você pensa, poxa, então ele está treinando ser consistente numa rotina consistente. Não, eu larguei tudo para ser mais consistente, para estudar sobre consistência. Então, lendo a biografia de pessoas que construíram coisas grandes, lendo sobre hábitos, lendo sobre muita coisa, aí você pensa, caramba, você passou o dia inteiro num hiperfoco em consistência. Então, é uma coisa que é um desafio para mim hoje, sabe, lidar com isso, porque o que que acontece muito? Eu chego ali na faculdade, eu vejo, tá bom, essa matéria eu consigo repor ela em tanto tempo, então eu só preciso da presença. Ótimo, calcula quanto tempo você precisa para repor a matéria, nas aulas fica lendo sobre outros assuntos e não tão participativo. A consequência disso é que os professores te veem como um aluno talvez mais desleixado, o que pode ser negativo, né? Isso não acontece comigo, porque por algum motivo os professores gostam de mim, eu acho que é porque eu faço bons trabalhos, isso é uma coisa que fica a dica aí pra galera superdotada, façam, deem o seu melhor nos trabalhos e entreguem nas datas. Vai ser muito útil, vocês vão me agradecer depois. Mas o ponto esse acaba sendo um desafio, só que tinha um desafio que para mim era muito maior anteriormente, que era a pressão social para algumas coisas que você superdotado muitas vezes está fazendo.
que é, eu tô aqui construindo a minha mansão. Beleza, eu sei o que eu quero construir, eu sei que é algo grande, eu sei que vai levar tempo. Então eu quero construir minha mansão. Em contrapartida, a pessoa do teu lado, o teu vizinho, seu amigo, ele tá construindo um barraco. E aí, nessa hora, não é querendo pôr como se uma pessoa vai ter mais valor que a outra, não. É só porque existem objetivos complexos e objetivos não tão complexos. Por exemplo, hoje em dia, e óbvio que a complexidade do objetivo vai mudar de pessoa para pessoa. Uma pessoa que tem um baixíssimo nível de recursos e que é um desafio que exige um nível médio de recursos, para ela é um desafio complexo, certo? Agora, para uma pessoa que já tem essa média de recursos, para ela é um desafio ok. Um exemplo prático disso. A meta de vida de duas pessoas é fazer faculdade. Só que de um lado a gente tem a pessoa que vai ter que pegar 2 horas de ônibus para ir fazer a federal, e outra é uma pessoa que mora do lado da faculdade e os pais vão pagar a universidade privada para ele. Entende que para esse aqui é um desafio muito complexo, para esse não. Agora vamos pegar duas pessoas que estão no mesmo patamar. As duas estão fazendo faculdade privada, as duas têm condições ok, e esse objetivo da faculdade privada é um objetivo ok para ambos, tipo, não é nada complexo. Beleza. A partir do momento em que você começa a investir no objetivo complexo e construir a tua mansão, o teu amigo ele vai terminar o barraco dele muito antes de você. E isso é natural, porque enquanto ele estava fazendo a fundação na casa, você estava fazendo um buraco onde ia ficar a piscina. Enquanto ele estava, já estava com a planta pronta, você estava negociando com arquitetos, porque a tua planta ia sair muito cara, então você tinha que negociar com inteligência. Então, tudo para você vai demorar mais, porque o teu projeto é mais complexo. Nem por isso o seu projeto é pior. E aí eu acho que muitas vezes a falha do superdotado é enxergar a mansão pronta, então ele vê o ponto C, ele tá no ponto A e ele não consegue passar pelo ponto B. Um exemplo disso, talvez de forma até mais prática, seria: eu quero ser um escritor. Eu leio Dostoiévski. Aí eu leio Dostoiévski, eu vejo um excepcional escritor. Eu esqueço tudo que o Dostoiévski escreveu anteriormente. Eu esqueço como Dostoiévski passou pelo ponto B. E eu me vejo no ponto A. E aí isso me dá aquela descrença e a desmotivação também. Faz sentido isso? Aham, sim, faz muito sentido, Júlio. Acho que realmente, assim, é como se aqui a gente tá falando da sincronia, né, porque realmente, assim, o superdotado ele não vai, pensando no seu exemplo, né, o que seria justo de você se comparar? Sei lá, com as pessoas que nasceram no lugar que você nasceu, as pessoas que estão fazendo faculdade com você, né, não com esse autor, né, ou com qualquer outro autor de sei lá quantos anos, né, esse autor tem. Então, o que que acontece? Esse é o primeiro pensamento, né, que a gente vai fazer essa comparação com pessoas assim que estão, né, tem muito, talvez, anos ali mais de experiência, e aí isso geralmente vai gerar o quê? Vai gerar estados emocionais, né? Então vai gerar ansiedade. Tá vendo? Não consigo. Olha só como ele escreve bem, né? Só que é um livro revisado, um livro que já passou por, sei lá, 500 traduções ao longo da vida, né? Já tem, sei lá, mais de 100 anos ali de história. E aí eu tô me comparando com esse cara. E aí o que acontece? Claro que eu vou me olhando, aí a voz crítica que a gente falou lá no início vai vir, tá vendo, ó? Você não tem mais tempo, porque, ó, você já tem essa idade, olha só o que você escreve, né? Se o cara lá atrás já pensava isso, né? Isso é tão recente agora, nossa, nem adianta você escrever. Então, essa vozinha vai começar a falar dentro da nossa mente. Então, acho que, de fato, assim, isso é muito comum e isso tende, de fato, a ativar muitas emoções desconfortáveis, isso é muito ruim de sentir, né? Eu sempre é como se a gente fala muito de assincronia nos pequenininhos, nas crianças, mas a gente esquece do adulto, que ele também cresce e vai ter assincronia. E realmente eu vejo uma sincronia muito grande nesse aspecto intelectual com o corpo, né? Do meu corpo aguentar realmente, né? Eu ficar lá horas e horas criando essa mansão e fazendo essa mansão sem descansar ou, né, de eu ter recursos financeiros para fazer essa menção, né? Então, realmente, eu vejo que tem muitas questões ali que podem gerar uma intensidade, uma crise emocional exacerbada. E aí, Júlio, eu acho que basicamente é o princípio da terapia cognitiva comportamental, né? Um pensamento vai eliciar, sim, né, uma emoção e vai eliciar um comportamento, às vezes, disfuncional ali. Então, então vou procrastinar, né? Não vale a pena eu
fazer a minha casa, né? Por mais que eu queira fazer uma mansão, se o outro já fez, né? Então, vou fazer depois, então não vou fazer, né? Então, eu vou desistir do meu sonho, ou, né, vou, sei lá, pegar um outro caminho. Enquanto você falou, eu fiquei lembrando da história dos três porquinhos, né? Que cada um faz a sua casa, cada um tá no seu tempo, né? Claro que aí, né, na história dos três porquinhos tem lá a diversidade que surge, né, do lobo e tal. Mas é realmente isso, né? Cada um vai construir sua casa com seus materiais, com os recursos que tem disponíveis. Claro que pode ser que tenha questões, né, que realmente vão um vai ter mais tempo para descansar, para se divertir, né? O primeiro porquinho que fez lá na palha, ele teve muito mais tempo de descansar, divertir, brincar, do que o outro que ficou fazendo lá com a rocha, com a pedra, né? Só que realmente, assim, qual que foi, né, a estratégia ali que, na lição da história, né, dos três porquinhos, de fato, né, que depois o que fez numa condição que levou mais tempo e que sustentou, né, na rocha ali a sua casa, foi aquele que protegeu os irmãos depois, né? Então, acho que é realmente isso. Às vezes o superdotado esquece, né, que realmente aquele processo dele, às vezes pode ser muito útil para outras pessoas. E eu acho que ele, na comparação, ele não se lembra disso. Quando a gente começa a se comparar, e eu posso dar um exemplo pessoal meu aqui, né? Por exemplo, quando eu começo sempre quando eu vou, né, criar um novo projeto, criar uma nova ideia, eu sempre fico me questionando: "Ai, será que é útil? Será que isso já não existe? Eu vou pesquisar. Ah, mas tem gente que já fala sobre isso. Ah, mas isso já existe aqui. Alguém já está falando sobre isso", né. Aí, eu até já falei aqui num podcast um dia que quando eu tive a ideia de fazer o projeto da autoterapia, e eu levei para minha terapeuta o meu processo, ela falou assim: Poli, quando você entra no mercado, né, você vai ali na ala de shampoos. Tem só um shampoo para você comprar? Ou tem vários, né? E aí eu falei, cara, tem muitos shampoos, né? Tem vários shampoos, tem de vários jeitos, tem para 500 tipos de cabelo, tem de 500 cheiros, tem, e assim, e vai continuar tendo muitos shampoos, né? Isso vai só aumentar. Então, realmente, assim, se é algo que eu quero criar, se é algo que eu sinto, né, realmente eu preciso fazer. E por que que eu tô dizendo isso? Porque às vezes a gente chega lá e se comparar, tem muito shampoo, não vou criar um shampoo. Né, não tem lógica, né. Vão continuar criando shampoo, vão continuar criando chocolate diferente, firmas diferentes, sei lá, tudo, né. Então realmente, às vezes, se a gente se conecta só com esse pensamento de: "Ah, já tem um monte de shampoo no mercado", isso nos trava, né. É uma crença que vai falar: "Tá, né, olha, tem tanto shampoo, todos são bons, todos ali já vendem, já tem o seu lugar no mercado", isso vai boicotando, né, eu querer criar um novo shampoo, ou criar um novo projeto, ou fazer a minha mansão, ou fazer minha casa, né, do jeito que eu quero, seja minha mansão, ou seja, né, uma casa ali mais simples. Então, realmente, eu acho que, uma coisa que eu sempre digo é realmente a gente saber o que é importante pra gente, que está atrelado aos nossos valores, aos nossos ideais, mas também aquilo que é importante para nós, né. Então, assim, nesse momento da vida eu quero o que que eu quero, né, eu acho que isso é importante. Nesse momento da vida eu quero realmente ser reconhecido, nesse momento da vida eu quero ganhar dinheiro para me construir o que eu quero, nesse momento da vida eu quero, sei lá, estudar para adquirir conhecimento, para aprender, conhecer. Nesse momento da vida eu quero curtir a vida, quero curtir com meus amigos, né, quero curtir o dia de hoje sem me preocupar com o futuro. O que que eu quero, né? Então acho que esse é o primeiro ponto, e aí depois a gente uma coisa muito importante às vezes de fato de ajudar a gente a confrontar esses pensamentos quando eles surgem, é o que a gente chama de análise funcional, né, daquele pensamento, daquela emoção. Então, por exemplo, quando eu tô lá, né, realmente pensando que, não vale a pena eu criar um novo shampoo, porque já existem 2.000 shampoos diferentes no mercado, né, o que que esse pensamento ele me gera, né? Ele me gera ansiedade, ele me gera medo, ele me gera tristeza. Que pensamentos que vêm na minha cabeça, né? Que eu nunca vou conseguir, que,
nossa, eu tô muito atrasada, eu tô anos-luz atrasado, o que que eu sinto no meu corpo, né? Isso já me dá um desespero, um aperto, uma pressão, o que que eu posso fazer com isso, né? O que que eu posso fazer ali para me aliviar desse desconforto? Então, posso beber uma água, posso tomar um banho. Eu acho que isso realmente são estratégias ali reais de lidar com esses pensamentos, né? Porque se a gente for abrindo mais abinhas, né? Se eu for começar a procurar todas as lojas, quantos shampoos tem, é infinito, né? E são coisas que assim a gente não vai encontrar resposta, né? Porque tem múltiplas respostas, a gente vai ter ali múltiplas possibilidades e realmente vão aumentando a ruminação e realmente a gente vai se desconectando, né? A gente vai entrando num protetor racional e vai indo só para o racional e vai se desconectando realmente dos nossos sentimentos, né? E isso realmente tende a ir nos desconectando realmente daquela situação e do aqui e do agora. E eu fiquei pensando aqui, Júlio, até para, né, a gente ir caminhando para o final, é, diante de tudo isso, né, que a gente falou, que a gente discutiu sobre autoconhecimento, sobre, né, várias questões ali das vozes críticas, da ansiedade, da comunicação, das interações, fiquei pensando assim, né, o que que realmente para você hoje é importante, né? Sendo superdotado, o que que você tem realmente assim construído, tanto no seu autoconhecimento, no seu processo individual, de coisas importantes para você do aqui e do agora, quanto também assim, né? O que que você talvez poderia, né, ali comunicar para todo mundo que está nos assistindo, que está aqui até agora, que talvez seria importante, né? Que foi ali um insight que você teve ao longo do seu processo, né? De todos os livros que você leu e criou suas próprias teorias. Mas o que que você acha que realmente assim importa, né? A gente vai ver que na nossa, eu sempre digo para os meus pacientes que pensamentos vêm e vão, emoções vêm e vão, né? Então, assim, o que realmente fica, né? Fica a gente, né? Então, claro que com nossas lembranças, com nossas histórias, que também vão ativar pensamentos e sentimentos, mas eu acho que é muito importante que realmente a gente cultive esse pensamento saudável, né? Essas emoções também saudáveis e confortáveis, para que isso nos ajude, né, a suportar quando a gente passa por uma tempestade, né? Quando a gente passa por um pensamento negativo, quando a gente passa por uma ansiedade ou por um estado emocional também negativo. Total. Assim, na minha jornada, eu senti que, embora tenha várias coisas que impactaram muito, por exemplo, ler livros mais complexos fez muito bem para minha saúde mental, porque me obrigava a pensar e me tirava do tédio, e levar e carregar esses livros sempre comigo me colocava num contexto que me fazia muito bem, porque eu tinha uma fuga muito acessível, né? Mas se eu olho para o que foi mais importante para o meu desenvolvimento, foi ter ao meu redor pessoas mais sábias do que eu. E aí a gente já não olha mais nem para a inteligência em si, mas para a sabedoria mesmo, sabe? Então eu separo que ao longo da minha jornada foi ter pessoas mais sábias do que eu para me ajudar na tomada de decisão, para fazer perguntas que eu nunca teria feito, e no dia a dia ter pessoas que tenham a mesma forma de pensar do que eu. Eu acho que conexões são primordiais. Eu nem queria falar assim, porque parece que eu tô puxando muito peixe pro meu lado, né, falar sobre comunicação, mas é porque para mim isso acabou se tornando uma vantagem desleal em relação àquele Júlio do passado. Porque as mesmas perguntas que eu fazia para o professor naquela época, eu faço hoje. E às vezes são perguntas que podem soar meio desrespeitosas, porque é eu desacreditando da matéria dele muitas vezes. E muitas vezes é desacreditando uma matéria que ninguém desacredita. É fazendo uma pergunta que, segundo a própria professora, né, ela diz que tinha perguntas que eu acabava fazendo que ela não via sentido de questionar, mas que fazia sentido alguém estar questionando, porque na minha posição ela questionaria também. Essa mesma pergunta, se eu tivesse feito da mesma forma que eu me comunicava antes de estudar comunicação, poderia só soar desrespeitoso. E aí entraria aquele contexto onde o professor ele busca em algum nível é, a- criticar o aluno, enfim, humilhar o aluno pela dificuldade de lidar com com aquele ponto em questão, sabe? Então a comunicação eu sinto que ela acaba sendo muito importante
Porque de nada adianta você ter um raciocínio muito complexo se você não souber expor ele de uma maneira que as pessoas ao redor não se sintam ofendidas e, ao mesmo tempo, é muito vantajoso você expor esse raciocínio de um jeito que as pessoas se conectem com você. E ter pessoas que se conectam com você e pensam da mesma maneira é, assim, absurdo, porque você para de se adaptar e você começa só a ser você com aquelas pessoas. Então, ter um ciclo de apoio sólido e um bom ciclo de apoio, para mim foi muito importante, assim, foi um divisor de águas. Inclusive, eu diria que até os 18 anos eu não tinha um ciclo de apoio muito sólido. Foi a partir dali que eu comecei a construir um ciclo de apoio onde eu realmente levava em conta muito mais os meus princípios do que qualquer outra coisa. E aí, a partir disso, colhi bons frutos, sabe? Uhum, sim. E eu até lembrei agora de uma frase, enquanto você falou, né, dessa questão da rede de apoio e de ter pessoas, né, que realmente vão ampliar essa o nosso questionamento ou vão nos ajudar a encontrar talvez as perguntas mais apropriadas, né, do que criando 500 abas ali. Eu fiquei lembrei de uma frase, né, "Se eu vi mais longe foi porque eu subi no ombro de gigantes", né, então eu acho que é justamente isso, né, se eu conseguir enxergar mais ou se eu conheço um pouquinho mais, é porque realmente teve algo que me sustentou, né. Então, eu gosto de pensar isso muito no processo terapêutico mesmo, né, que é realmente esse lugar que não só, né, de subir nesse ombro, né, de oferecer esse apoio, mas de estar ali no aqui e agora para realmente, né, a gente viver, se conectar, né, ter essa aliança ali de realmente buscar conhecer, né, por mais que seja um histórico difícil, por mais que seja, né, doloroso olhar para esse passado e resgatar essa história. Obrigada, Júlio. Foi muito boa, né, nossa conversa. Né, acho que realmente nós trouxemos aí um olhar sobre muitas coisas, né? Claro que muitas coisas a gente deixou de fora, né? Porque também a gente poderia ficar o dia inteiro falando aqui, né, 5 horas desse podcast. Mas agradeço imensamente, né, você ter topado. Com certeza todo mundo que assistiu, né, se beneficiou dos seus insights, né, do que você compartilhou aqui com a gente. Foi muito bom, foi, né, extremamente ali enriquecedor. Agradeço muito, né, você ter topado estar aqui hoje. Se alguém tiver alguma dúvida, pode deixar aqui escrito. Eu acho que seria importante, né, que você também falasse suas redes sociais, para quem quiser te seguir, né, te encontrar ali nas redes Oi? sociais, de como realmente, Eu né, acho que seu áudio relação. travou, Poli. Oi? Tá me ouvindo? Eita. Ou será que fui eu que travei? Oi, Júlio. Eu tô te ouvindo. Eu acho que foi você que travou. Ou eu, não sei. Tá, eu estava Bom, falando, né, que foi muito enriquecedor, né? Muito obrigada por ter aceitado estar aqui. Queria que você compartilhasse suas redes sociais, né, um pouquinho mais também aí do seu trabalho em relação a essa questão que você, né, trouxe para a gente da comunicação. Quem, né, tiver interesse, como eles podem te encontrar. bom, então, muito prazer. Né? Prazer não, né? Agora vocês já me conhecem, já. Enfim, é, eu, as minhas redes sociais são eu sou o Júlio César, lá no Instagram, né? O canal no YouTube também é Júlio César, mas é só clicar, vai estar no link da bio. E para quem não sabe qual é o meu ofício, né? Lá por volta de 2021, recebi uma mensagem de um amigo que precisava de ajuda para vencer a timidez. Na verdade, isso foi em final de 2020. Eu ajudei esse amigo a vencer a timidez. Ele falou: Caramba, cara, tem muita gente produzindo conteúdo sobre muita coisa. Você deveria produzir conteúdo sobre isso. Desde então, eu comecei a produzir conteúdo sem esperar nada. E, bom, de lá para cá, eu já ajudei, sei lá, mais de 300 pessoas a vencer a timidez. Eu tenho uma comunidade chamada Laboratório Social, que é justamente parte da premissa de que você precisa ser construído, seu eu que socializa precisa ser construído, então você entra lá no laboratório e é lapidado, né? E atualmente tem 100 membros ativos. E nesse processo passei a ajudar pessoas a superar a timidez. Então, se você acredita que tem alguma dificuldade para se comunicar, se você gostaria de se comunicar melhor, se tem algum objetivo atrelado à comunicação,
me manda lá um direct, vai ser um prazer ajudar você. Que legal. E eu vou colocar aqui também para vocês o link, né? Que daí vocês ficam aí com mais facilidade de encontrar o Júlio. Inclusive, né, lembrei agora que o Júlio também vai estar na nossa programação, né, dentro ali da programação da autoterapia. Fiz uma nova remodelagem, né, ampliei muitas coisas e eu trouxe, né, também o Júlio, convidei ele para estar com a gente ali, justamente falando sobre a timidez na superdotação. Tá bom? Obrigada, Júlio. Tchau, tchau, gente. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.